para proporcionar essa educação. O outro que me parece mais grave é o uso político-ideológico da adolescência para manter um clima permanente de medo na sociedade e, com isso, justificar o reforço dos aparatos de segurança. Tá? Vocês devem se lembrar que quem pede polícia nas ruas não é as classes de elite, é a classe pobre. Né? Quem se sente mais inseguro, pedindo mais policiamento, mais segurança, exatamente as classes trabalhadoras, as classes mais vulneráveis. E os governantes generosamente respondem a esses pedidos, armando mais a polícia, dando equipamento mais sofisticados, aumentando o número de viaturas. Então isso é um contrassenso. A percepção quanto à violência ela é muito forjada pelos meios de comunicação. A violência da televisão não é a violência real das ruas e dos espaços urbanos. Né? E, sobretudo, não é o adolescente, não é a criança e o adolescente o principal agente dessa violência. Né? Bom, deputado Celso Russomano, quem faz é o Gilson Furtado Leite também. Doutor Celso, gostaria de saber se a taxa de meio ambiente atualmente cobrada na Ilhabela para usuários de veículos com emplacamento em outros municípios é legal. Isso não abre precedente para outras cobranças do consumidor final? Se for ilegal, como podemos fiscalizar os recursos arrecadados? Bom, a pergunta é muito propícia, porque eu tenho uma ação contra essa taxa, já está em andamento. Por isso você sabia, por isso você perguntou. Ela é ilegal, a meu ver é ilegal, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. E essa ação eu movi porque um dia meu irmão estava passando lá por Ilhabela e foi obrigado a pagar essa taxa. E então nós entramos com uma ação na justiça, a ação está em andamento, está em São Paulo, e nós achamos que vamos ganhar. Nós achamos que a forma, eu entendo assim, gente, o Estado já cobra demais. Compulsoriamente a gente paga o tempo todo, a gente paga 40% do que a gente ganha para o Estado. E o Estado não é presente na vida da gente. Então quer ser presente? Dê alguma coisa em troca, mostra que o que a gente está pagando realmente funciona. Vocês querem ver uma coisa? O absurdo do absurdo, sabe quantas vezes, cada vez que a gente passa numa praça de pedágio, a gente paga o pedágio? Uma só. Não estou falando por várias praças quando a gente paga para ir a São Paulo daqui. Estou falando de uma. Cada vez que passa em uma praça de pedágio. Bom, quando a gente paga ICMS, a gente está comprando algum produto, comida ou roupa, a gente está pagando ICMS. Das atribuições do ICMS está lá. Construção de rodovia e manutenção de rodovia. Então você comprou roupa e comprou comida, você pagou uma vez. Aí você comprou o carro, você pagou o ICMS de novo, você pagou a segunda vez. Aí você paga o IPVA, você pagou a terceira vez. Aí você compra o combustível, você pagou a quarta vez. Aí você vai e paga o pedágio a quinta vez. E não contente com tudo isso, o governo ainda cobra ICMS em cima do pedágio. Você paga 6 vezes. É o fim do mundo. Não dá, não tem mais fim. Né? Aí você vai ver e levantar a situação do pedágio e dizer assim, poxa vida, pelo menos as estradas estão boas. Não estão. Por que não estão? Não é porque tem buraco, eles tapam os buracos, mas com desnível. Vai na França, na Alemanha, em qualquer país desenvolvido e faz o que eles fazem aqui. Tapa o buraco, mas pode ver, tudo quanto é buraco, nas ruas, onde quer que coisa, ninguém consegue fazer tapar o buraco, o asfalto no mesmo nível. Só aqui no Brasil, que não consegue porque não fiscaliza, né? Não quer fiscalizar, então fica de qualquer jeito. Você vai na Alemanha, nas autoestradas, que não tem limite de velocidade, os carros andam a mais de 200 km por hora, os buracos são tapados no nível da pista. Agora, qual o problema de tapar o buraco fora do nível? É o seguinte, vai acumular água, quando chover, você vai aquaplanar com o carro e pode sofrer um acidente. Só que para cobrar é presente. Para fiscalizar, some. Desaparece. O Estado desaparece, o governo desaparece, todo mundo desaparece. Então, eu estou cansado de ver. E exatamente por isso a gente moveu a ação. Né? O prefeito atual, por sinal, é meu amigo, o Colucci, já pediu para tirar ação. Não tirei. Não vou tirar.
por mais amigo que seja. Ah, mas está ajudando a cidade. Espera aí, tem outras formas de ajudar a cidade. Eu posso até ajudar através de Brasília, né? Nós podemos criar outros mecanismos para ajudar a cidade. Com royalty, por exemplo, que é uma questão que nós estamos discutindo agora, o royalty do petróleo. A gente pode criar outras formas de proteger o meio ambiente. Por sinal, no Código Latino-Americano, que fui eu que fiz, né? Está lá a obrigatoriedade de os produtos que vão para o consumidor não agridam o meio ambiente. Isso daqui agride o meio ambiente, ó. Plástico. Isso é uma porcaria. Aqui. O professor não me deixa mentir. Então, no Brasil ainda não consegui colocar isso na lei. Os produtos que vão para a mesa do consumidor não agredirem o meio ambiente, né? Para você criar, né, o consumo sustentável. Né? Ainda não, mas nós vamos chegar lá. De uma forma ou de outra, não é cobrando aquela taxa que a gente vai resolver o problema. Se depender de mim, não vai, eu vou até o final e quero ganhar a ação porque eu acho que aquela taxa é inconstitucional. Para o senhor Frederico Bussiger, do Gilson Furtado Leite. Senhor Frederico, o senhor, como presidente do Conselho de Administração da Rede Ferroviária Federal, pode informar se, além do projeto aquaviário para o nosso litoral, existe também algum projeto ferroviário? Bom, eu fui presidente há muito tempo atrás, quer dizer, na época que a rede ainda era estatal, quer dizer, então não tem uma conectividade. Eu diria que há estudos em relação para a conexão do porto com via ferrovia, mas eu diria são estudos que têm grande dificuldade de prosperar. Eu acho que devem ser feitos, a tecnologia está mudando, as exigências de projetos, as exigências ambientais vão se alterando, mas eu diria que é muito difícil de prosperar em São Sebastião pelo seguinte motivo. A estimativa de movimentação do porto, quando plenamente implantado da parte pública do porto, serão cerca de 25, 27 milhões de toneladas. Hoje o porto movimenta 50 no total. Nós vamos falar com a ampliação da Petrobras, a ampliação do porto público, nós vamos falar de 80, 90, não deve ultrapassar 100 milhões de toneladas. Então nós estamos falando aí de uns 30 milhões, 35 milhões a mais. Desses, eu diria que mais ou menos metade é de granel líquido e que vai sair do porto ou chegar ao porto por dutos, que é a forma mais eficiente de chegar. Então nós estamos falando de uma movimentação de uns 15 milhões de toneladas por modos terrestres, ou rodoviário ou ferroviário. E eu acho essa uma movimentação muito pequena para justificar uma ferrovia. Porque uma ferrovia é 60, 80 milhões de toneladas. Então, as exigências hoje em dia para construir uma ferrovia numa condição como a Serra do Mar, as exigências ambientais são muito grandes, né? E economicamente também são muito caras, se nós considerarmos assim. Então eu diria, para uma movimentação desse nível, de uns 15 milhões de toneladas, eu diria que a relação benefício-custo será muito baixa. Por isso, eu acho que, a não ser que se desenvolvam tecnologias que barateiem muito a implantação, há estudos nesse sentido, tipo cremalheira, como existe em Santos, as locomotivas no caso da cremalheira estão ficando mais baratas, pode ser, mas eu não sei se isso será factível. Agora, é importante saber que o transporte rodoviário, ele tem tido uma evolução muito grande. A condição, a evolução dos padrões de emissão tem sido cada vez mais rigoroso. Então, hoje nós estamos trabalhando com o Euro 3, o Euro 4, o Euro 5, as emissões são muito menores. E a utilização de biocombustíveis, do etanol, do gás, futuramente do hidrogênio, vai fazer do transporte rodoviário também um transporte de emissão muito reduzida. Já tem reduzido drasticamente e ainda tende a reduzir ainda mais. Portanto, eu acho que a internalização das cargas através do transporte rodoviário não é uma coisa fora de propósito nessa escala e com os novos padrões tecnológicos que aí estão.